com respeito aí a todo mundo que chegou no horário, só uns 5 minutinhos, aí a gente começa. Só me conta um pouco dessa turma que está participando hoje. Alguém pode falar alguma coisa? Posso, sim. Então, esse curso, ele é um curso de pós-graduação que a gente montou, né? É um grupo de professores do Cefet que participaram de um curso junto com o GIS, né? E a gente participou durante alguns meses de cursos de vários módulos, né? Na área de hidrogênio, de cursos, vários módulos online. Aí teve prova, tivemos algumas visitas técnicas, e no final desse curso a gente resolveu, né, esse grupo de professores, e a finalidade também do projeto é ter multiplicadores na área de hidrogênio verde, né? E aí esse grupo de professores do Cefet resolveu juntar. A UAB CAPES, ela lançou um edital para cursos de especialização, aí a gente aproveitou esse gancho, né, do edital da CAPES, da UAB CAPES, e inscrevemos esse curso. Aí fomos contemplados, e aí estamos aí com a primeira turma do curso de especialização em hidrogênio baixo carbono, com o quadro de professores aí do Cefet. Tem apenas um professor externo, mas a maioria dos professores são professores do Cefet, e a gente está aí nessa missão de difundir aí o conhecimento com relação a hidrogênio baixo carbono. E é um grupo de professores bem diversificados. Temos engenheiros mecânicos, eu sou engenheiro ambiental, engenheiros elétricos, engenheiro civil. Então a gente tem um leque de profissionais aí na área, nessa missão. E aí estamos aí com a primeira turma, o CEDERJ, eu não sei se você conhece, já é uma instituição pública estadual, né, que já tem um certo know-how nessa parte de ensino à distância, e aí o CEDERJ está dando todo o apoio para a gente, né? Aí, então a gente tem uma parceria, o AB, Cefet e o CEDERJ. Tudo isso aí para montar um curso de excelência, que a gente consiga aí disponibilizar todo esse material e essas informações para as pessoas do Brasil inteiro. A gente tem iniciamos com 80 alunos, só que agora a gente está com uma média de 50, porque aí eles vão, né, ficando pelo caminho, e temos alunos do Brasil inteiro. Que bom, ótimo. Primeiro eu quero agradecer ao meu amigo Paulo, que está aqui presente na aula, com certeza, né, Paulo? Sim. Paulo foi o grande facilitador desse encontro aqui hoje. É um entusiasta das energias renováveis. Eu acho que ele tem alguns clones, porque ele vive em vários eventos ao mesmo tempo. Não sei como é que ele consegue isso, mas, enfim, é um cara que está presente nas redes sociais, nas mídias sociais, no LinkedIn, fazendo aí um agito muito grande nos temas que permeiam descarbonização, hidrogênio de baixo carbono, produção de combustíveis sustentáveis. Então, assim, de fato um cara para quem eu tenho uma admiração muito grande, e eu dou os parabéns diariamente a ele, porque é um lutador, é muito importante isso, sabe? A gente precisa de pessoas engajadas assim como ele. Verdade. Depois, dizer para vocês que é um prazer enorme estar aqui, porque o Complexo Industrial e Portuário de Pernambuco, que se chama SUAP, é uma empresa pública. Nós já há alguns anos recebemos uma concessão do governo federal, e o governo do estado de Pernambuco passou a conduzir as operações de SUAP com total autonomia, né? Nós só temos aí algumas observâncias a regras e normas da ANTAC, de alguns órgãos, enfim. Mas, de fato, tudo que é prospectado, desenvolvido e tudo que se cria em SUAP é a partir do governo do estado de Pernambuco. Então, assim, entramos num novo ciclo aí, relacionado aos combustíveis de baixo carbono, principalmente, e ao hidrogênio. Então, acho que hoje a conversa vai ser bem produtiva para a gente.
Fica à vontade, professora. Se quiser e tiver no tempo, me avise. Vamos iniciar, então. Eu vou te apresentar. Eu queria pedir autorização para gravar. Por favor, podemos? Fica à vontade. E aí eu já deixo disponível também na nossa plataforma, para quem quiser assistir. Ricardo, por favor, você pode começar? O microfone está desligado. Já está gravando já, por autorização do professor, já começamos a gravar já. Obrigada, Ricardo. Boa noite a todos e a todas. É com grande satisfação que iniciamos essa palestra recebendo um convidado cuja trajetória se destaca no cenário nacional da transição energética. Hoje temos a honra de contar com a presença do Sóstenes Alcoforado, engenheiro eletricista e assessor da presidência, líder na área de transição energética do Complexo Industrial Portuário de Suape, com mais de 25 anos de experiência em energia, infraestrutura, inovação. Ele reúne vivências estratégicas em empresa de alcance global. Lidera projetos fundamentais para o futuro da descarbonização do Brasil e envolvendo hidrogênio de baixa emissão. Metanol também, SAF e corredores verdes, sempre articulando as parcerias nacionais e internacionais. Seja muito bem-vindo, Sóstenes. É um prazer tê-lo conosco para compartilhar sua experiência e visão sobre os nossos caminhos com relação à transição energética. Fique à vontade aí para expor suas ideias, todo o seu conhecimento. Bom, muito obrigado, professora, pela introdução. Falar do tema hidrogênio de baixo carbono, logística e os desenvolvimentos do Complexo Industrial Portuário de Pernambuco é sempre motivador. Nós estamos no dia a dia lutando para que isso se torne uma realidade cada vez mais próxima. Sabemos que a transição energética não vai acontecer da noite para o dia. Sabemos também que quando falamos de descarbonização, não falamos apenas do hidrogênio, é um leque de possibilidades enormes que a gente começa a colocar em prática hoje em dia, né? Suape tem de fato avançado em vários caminhos que levam a uma descarbonização, e eu vou trazer aqui para vocês algumas de nossas experiências e alguns de nossos projetos que estão sendo desenvolvidos no Porto. O Porto de Suape, como eu havia dito aqui quando nós estávamos nas conversas preliminares, é uma empresa pública que pertence ao governo do estado de Pernambuco, mas é uma empresa autônoma no sentido de que ela caminha com a sua própria geração de recursos, né? Nós somos uma empresa que oferece serviços de aporte de navios, embarque de cargas, recepção, vai e vem, essa história toda. Os portos são vetores de desenvolvimento em qualquer lugar em que eles estejam no mundo, né? E aí, quando a gente fala de descarbonização, hidrogênio, combustíveis sustentáveis, a gente traz para a mesa um assunto muito interessante que talvez nem todos tenham observado, é que a indústria logística naval é responsável por 3% das emissões mundiais de carbono na atmosfera. Como vocês sabem, os navios são movidos a bunker, que é um óleo pesado, e é um óleo que realmente produz aí no seu uso dos motores dos navios uma quantidade enorme de carbono na atmosfera. Então, começa por essa preocupação com o transporte, né? Eu vou dividir a apresentação em o que nós estamos fazendo no porto e o que nós estamos fazendo na nossa zona industrial. Primeiro eu quero passar um vídeo, e esse vídeo é um vídeo institucional que nós apresentamos para toda e qualquer empresa ou instituição que visita Suape, e é um vídeo que mostra um panorama completo do que é o Complexo Industrial Portuário. Porque muitas vezes as pessoas pensam que é apenas um porto. Não. Nós somos quase 18 mil hectares de área. Nessa área de quase 18 mil hectares, nós temos uma zona de preservação ambiental que corresponde a 59% dessa área. E essa zona de preservação ambiental é responsabilidade nossa.
E temos também a zona portuária e a zona industrial, para onde nós trazemos e captamos empresas que possam produzir, gerar mão de obra, gerar recursos e principalmente se relacionar com o porto. Isso é muito importante também. Então eu vou passar um vídeo, eu espero que o áudio esteja ok, a gente já fez um teste inicial, né? Aqui tem duas etapas, tem um primeiro vídeo que mostra aí, é um vídeo que eu chamo que é muito emotivo, ele mostra um pouco do que é a história de Suape, e depois um segundo vídeo que vai dar esse panorama global para vocês. Vamos ao vídeo então. Antes do futuro virar presente, ele é apenas um sonho. Mas depois vira uma história que mistura trabalho e inovação, sempre focado no que vem pela frente. De Pernambuco para o Brasil, Suape se ergueu do sonho de visionários. Um sonho que se uniu à garra de um povo e à energia de um sol que nos inspira. Mas o tempo avança e Suape não é apenas um lugar, é uma ponte. Uma ponte para novos tempos, novas rotas, novas conexões e uma nova história. Nosso compromisso de hoje é com o futuro. Um futuro construído sobre inovação, sustentabilidade e responsabilidade social. Sempre com o foco de crescer com e para as pessoas. Somos um elo entre hemisférios, um hub de comércio e industrialização. Mas acima de tudo, somos de Pernambuco. Somos do Brasil. Nosso crescimento gera empregos e desenvolvimento. E é dele que nasce a nossa grandeza. A grandeza do nosso povo. Suape, do Brasil para o mundo. Bom, essa é a parte da emoção, né? Agora vamos mostrar para vocês o que de fato é o Complexo Industrial e Portuário de Pernambuco. Bem-vindo a Suape, o porto indústria que conecta o Brasil ao mundo. Há mais de 4 décadas, impulsiona a economia do Nordeste e se consolida como um dos principais hubs logísticos do Brasil. O território é imenso. Aqui, o desenvolvimento econômico acontece em sintonia e respeito ao meio ambiente. O porto não dorme, tem atividades dia e noite. Os investimentos não param, como as dragagens, novos berços e novos arrendamentos. O canal externo tem 20 metros de profundidade. Está apto a receber grandes petroleiros, como o Suezmax, com capacidade total de carga. A bacia de evolução de navios e o canal interno também ficarão mais profundos. Suape avança em competitividade e recebe gigantes porta-contêineres, navios com 366 metros de comprimento. O hub de veículos é o maior do Norte e Nordeste. Opera com exportação, importação e transbordo, que é a transferência de carga de um navio para o outro. O Tecon Suape bate recordes na movimentação de contêineres. Com todo esse potencial, vem aí o segundo terminal, que já está sendo construído pela APM Terminals, empresa que integra um dos maiores grupos marítimos do mundo. O mole do porto externo está sendo reforçado, ampliando potencialidades de Suape como complexo portuário de águas abrigadas e profundas. 2 estaleiros movimentam a economia e geram empregos no setor da indústria naval. Na moderna torre de controle, operadores autorizam a entrada e saída de navios com o apoio da tecnologia. A transformação digital faz toda a diferença aqui e em todos os setores de Suape. A zona industrial tem 90 empreendimentos distribuídos em 12 polos de desenvolvimento. Mais de 30 mil pessoas trabalham no complexo.
A refinaria Abreu e Lima da Petrobras, em fase de expansão, vai dobrar a capacidade de refino de 130 mil barris para 260 mil barris por dia, tornando-se a segunda maior do Brasil. O polo farmacoquímico também vai ficar mais dinâmico. A empresa Axê anunciou a expansão da fábrica e a geração de novos postos de trabalho. A Blau Farmacêutica também vai construir uma grande indústria no complexo. Suape recebe, distribui e exporta matérias-primas, insumos básicos e produtos manufaturados. Movimenta granéis líquidos, bebidas, alimentos, produtos farmacêuticos, petroquímicos e equipamentos de energia eólica. E um projeto estruturador vai deixar a Suape ainda maior e mais competitivo. É a ferrovia transnordestina que vai ligar o sertão ao litoral e traz junto outro empreendimento de peso, o terminal de minérios. E não ficará por aí. Entraremos na rota do agro, exportando a produção da fruticultura pernambucana e movimentando mercadorias de outros estados do país. Vamos movimentar mais contêineres, mais combustíveis, além de escoar toda a riqueza do Araripe. O parque de tancagem cresce e atrai mais investimentos. Suape avança para implantar um terminal de regaseificação de gás natural liquefeito, GNL, que será estruturado a partir do cais de múltiplos usos. Outro terminal de GLP, gás de cozinha, receberá investimento bilionário, proporcionando aumento da capacidade de armazenamento e de distribuição do produto. Suape também se prepara para implantar uma zona de processamento de exportação e receber um hotel de bandeira internacional. O potencial do complexo é tão grande que um estudo inédito da ONU e do Senai Pernambuco apontou uma capacidade bilionária de atração de investimentos, impactando na economia e na geração de centenas de novos empregos. A transição energética passa por aqui. Em parceria com o Senai Pernambuco, Suape abriga o Senai Parque, uma base de pesquisa, inovação aberta e desenvolvimento de fontes de energias renováveis, a exemplo de hidrogênio de baixo carbono. Ao mesmo tempo, intensifica ações para implantar no território o cluster Suape de transição energética. O novo polo atrai investidores. A dinamarquesa European Energy escolheu o complexo para instalar a primeira fábrica de e-metanol do Brasil. E a segunda fábrica já foi anunciada e confirmada pela empresa Goverde. Suape já tem muitas conquistas, está pronto para os desafios do futuro e para receber novos parceiros. Aqui, a história acontece todos os dias. Conheça o nosso memorial e siga as nossas redes sociais. Deu para ver um pouco aí, e aí nós vamos abordar alguns desses temas que estiveram presentes nesse vídeo institucional. Primeiro, é importante dizer que Suape está no centro logístico do Nordeste. Como mostra essa transparência, vocês veem aí que num raio de até 800 quilômetros, nós concentramos as áreas mais importantes do Nordeste, como as principais capitais, aeroportos, portos, e principalmente nessa área nós concentramos 90% do PIB do Nordeste. Então é uma área de grande desenvolvimento econômico, é uma área que tem indústrias, e onde há indústria, há necessidade de descarbonização, há necessidade de avançarmos nos processos que contemplem aí o hidrogênio e os seus derivados, nos processos que nós chamamos Power to X, né, para poder derivar a molécula básica do hidrogênio numa série de combustíveis e consigamos aí promover a descarbonização. Aqui, outra informação bastante importante, e agora já relacionada com o vídeo, é que nós somos o 6º lugar entre os portos públicos brasileiros. Nós temos alguns portos privados, mas entre os portos públicos, que são inclusive aqueles maiores, nós somos o 6º lugar. E temos aí uma habilidade natural para movimentar granéis líquidos e gases. Isso possui uma confluência muito importante com a questão dos e-fuels, dos combustíveis sustentáveis, porque quem movimenta granéis líquidos e gases à base de carbono também tem a expertise para movimentar
granéis líquidos e gases de baixa emissão de carbono. Então, Suape desponta com essa expertise como porto que está mais preparado para fazer armazenagem e movimentação de combustíveis de baixo carbono. Isso já traz Suape como um polo logístico muito importante. Aqui é um pouco da configuração atual do porto. Vocês veem aqui do lado direito abaixo que nós temos o canal de navegação, que é o canal do lado direito. Você encontra toda a parte de mar aberto, né? Então o canal de navegação é a entrada natural para o porto. Ele hoje, depois da dragagem ser realizada, ele tem quase 22 metros de profundidade. Temos o canal externo, que está aí como Others Channel. Esse canal externo é onde estão localizados os nossos PGLs. Nós chamamos PGLs os piers de granéis líquidos. É aí que são movimentados os combustíveis. E temos o Inner Channel, que é o canal interno, que hoje tem quase 18, assim como o canal externo, que é onde estão localizados os terminais de containers, 2 estaleiros, e aonde estão localizadas aí as empresas que fazem movimentação de carga marítima no Porto de Suape. Esse é o layout mais atualizado do nosso porto. Percebam que toda essa área azul, onde está aí, é a área que tem movimentação de embarcações, né? Desde o canal de navegação de entrada até o canal interno. Agora nós vamos mostrar uma outra figura que mostra qual é a possibilidade de expansão do porto. Hoje nós contamos com 5 quilômetros de beira de cais, ou seja, nós temos 5 quilômetros disponíveis para aporte de navios, e o futuro nos permite 13 quilômetros. Então, assim, nós temos muito o que crescer. Eu vou voltar para a figura anterior. Vocês veem que do lado esquerdo aparece uma nova área em água, que é a área que nós temos disponível para expansão, né? Então, vamos lá. Isso aqui é uma amostra dos lotes que nós temos disponíveis. Essas áreas portuárias, normalmente é feita uma locação para as empresas. As empresas fazem a exploração dessas áreas no sistema de locação. É como se fosse um aluguel. Tudo isso é feito através de processo de licitação pública. A empresa, quando tem interesse, é manifestado publicamente esse interesse. Se aparecer uma outra empresa que tem o interesse, abre-se então um processo de licitação pública. Caso não haja, a gente segue na contratação e no fechamento do negócio com a empresa que manifestou o interesse. Aqui é mais uma visão, agora mostrando de uma outra forma, mas é a mesma configuração que nós havíamos visto antes. E aqui é a infraestrutura operacional, a parte logística principal do porto hoje. Vocês veem que aqui do lado direito nós temos os PGLs, PGL 3B, 3A, 2, 1, etc. Cada pia de granel líquido desse, ele tem uma vocação: combustível líquido, gasolina, querosene de aviação, óleo diesel e petróleo bruto também. Nós temos uma refinaria dentro de nossa zona industrial, que é a refinaria Abreu e Lima da Petrobras, que tem uma vocação de produção de óleo diesel, mas também produz outros combustíveis e, como derivados, tem os gases também. Nessa parte esquerda, mais abaixo dos cais 1, 2 e 3, vocês veem que tem essas bolinhas brancas. Isso é a área de tancagem do porto. É aí que se faz um armazenamento dos combustíveis, sejam os combustíveis que estão chegando, principalmente o petróleo bruto, sejam os combustíveis que estão saindo, que são conectados dessa área com a refinaria Abreu e Lima através de pipelines, que seguem toda a via portuária. Aqui nós temos uma demonstração mais detalhada de cada um dos PGLs que conseguimos enxergar aqui. E aí vocês veem que nós movimentamos GNL, ácido sulfúrico, GLP, petróleo, diesel e outros gases também, nafta e óleo combustível de uma forma geral, né? Cada um desses pias de granéis líquidos é explorado por um operador, que também passa por um processo público de escolha, e aí esse operador passa a deter a operação.
Nessa área, nós tanto abastecemos os navios no que diz respeito ao combustível que movimenta os navios, como abastecemos os navios que transportam o combustível, seja de um continente a outro, seja navegação de cabotagem, que é o que nós chamamos quando os navios fazem navegação apenas na costa brasileira, se chama cabotagem. Mais uma vez, só que agora no porto interno, eu estou aqui nominando os cais. Cais 1 é um cais público. Os produtos são contêineres, veículos, cargas em gerais. Cais 2 e 3 é explorado por essa empresa chamada Tecon Suap, é uma empresa filipina que tem a concessão. E ele faz a exploração e os produtos são basicamente cargas em contêineres. O cais 4 é um cais público, normalmente é um cais mais dedicado a grãos e a veículos, de uma forma geral. O Suap tem aí uma vocação também para receber muitos veículos e daí fazer a distribuição para o Nordeste. E o cais 5 tem como principais produtos o clinker, açúcar ensacado, etc. Tal. Lembrando que Pernambuco também tem um outro porto que fica em Recife. É o porto que deu origem à cidade de Recife. Hoje é um porto limitado pelo adensamento da cidade, mas ele ainda movimenta cargas importantes, como, por exemplo, a cevada e grãos, que vem para o polo cervejeiro que nós temos na zona da Mata Norte, a parte de bobinas de aço para o polo siderúrgico norte, e principalmente o açúcar. Pernambuco é um grande produtor de açúcar e no Porto do Recife se movimenta açúcar granel, coisa que nós não fazemos em Suap. Em Suap nós movimentamos apenas açúcar ensacado. Aqui é falando um pouco das dragagens e os valores envolvidos. Essas dragagens têm uma conexão também muito forte com a descarbonização, principalmente a dragagem do canal interno. Por quê? Quando você draga o canal, você amplia a área da bacia de evolução, que é a área de capacidade de manobra dos navios. Com isso, os navios eles são movimentados com mais facilidade e produzem menos carbono, ou seja, não precisam ligar tanto os motores. Os rebocadores fazem esse trabalho. Quando a área de bacia de evolução é menor, existe aí uma dificuldade maior. É como você tentar sair de um estacionamento onde o carro da frente e o carro de trás te imprensaram muito. Então fica difícil, né? Você vai manobrar várias vezes. Quando a área é maior, você consegue fazer uma manobra com mais facilidade, com menos esforço, consequentemente queimando menos combustível. Nós temos uma série de pátios de triagens. Isso não é muito importante aqui para a nossa pauta hoje, mas só para dizer para vocês que isso é importante no que diz respeito à logística portuária, porque esses pátios eles recebem os caminhões, e os caminhões ficam nos pátios e só saem dos pátios para a área portuária quando realmente são demandados a fazer carga ou descarga. Isso evita que fique na via portuária aquela série de caminhões, aquela fila enorme que em alguns postos brasileiros nós vemos. Hoje nós temos 3 pátios de triagem, e esses pátios têm todo o conforto caminhoneiro, tem área de almoço, banho, restaurante, banheiro, tudo que for necessário. Então é muito importante, isso é a conexão que traz aí uma facilidade logística muito grande para as operações portuárias. Aqui é um pouco dos arrendamentos, são áreas disponíveis para arrendamento, para nós não vem muito ao caso. Agora vamos falar dos projetos estratégicos. Bom, eu disse no início que nós vamos dividir entre área portuária e área industrial. Começando pela área portuária, a mais nova novidade que nós temos, e tem uma relação muito grande com o hidrogênio, é um terminal de containers do grupo APM, é uma subsidiária da Maersk, que é a maior operadora logística do mundo. Esse terminal é um terminal net zero. Ele é completamente eletrificado, inclusive os veículos e empilhadeiras são movidos a hidrogênio. Esse terminal está sendo desenvolvido agora, terminou a terraplanagem, começou a segunda fase de estaqueamento e uma dragagem de beira de cais para poder os navios aportarem com mais facilidade, e vai ter uma capacidade inicial de movimentação de 400 mil TEUs.
Teus é a unidade de transporte de containers. Essa é a unidade definida através do tamanho de um container de 40 pés. Então, só posso dizer a vocês que é muita coisa, 400 mil teus. Guardem esse terminal, porque esse terminal tem uma importância muito grande com a conexão das indústrias que produzem combustíveis de baixo carbono, que estão chegando em Suape, e nós vamos voltar a falar disso na área industrial. Alguns projetos estratégicos que passou no filme também são o nosso terminal de granéis sólidos. Esse é um projeto que está conectado com a ferrovia Transnordestina. A Transnordestina é uma ferrovia que tem uma conotação política muito grande. Todos sabem, é um projeto de mais de 30 anos e que pouco conseguiu andar nesses anos todos, mas a nossa governadora tem feito um movimento muito forte no sentido de nós conseguirmos conectar esse trecho de ferrovia até Suape, porque de fato é inconcebível um porto sem uma ferrovia, né? Então nós estamos aí nesse esforço. Aqui são alguns projetos estratégicos. Vocês veem que a gente tem um foco muito grande nos terminais de granéis líquidos, ou seja, de combustíveis. E agora vamos para a área industrial. Voltando um pouco para a área portuária, só para não perder o timing, nós temos alguns projetos importantes de descarbonização. Nós temos um projeto chamado OPS, On Power Supply. O que é isso? Quando o navio chega no porto e ele aporta, ele desliga os motores principais, mas ele fica com os geradores ligados, para que os sistemas internos continuem funcionando, ar-condicionado, monitoração, etc. Tal. Então, isso provoca emissão de carbono na atmosfera. O nosso projeto contempla uma conexão elétrica com a energia renovável que nós temos no Porto de Suape para o navio. Então, o navio aporta, faz a conexão elétrica, desliga todos os motores e deixa de produzir carbono para a atmosfera. Isso é importante, é uma conexão importantíssima, e alguns navios europeus já têm aí essa disponibilidade de receber essa conexão, e nós estamos numa luta muito grande, mas à frente nós vamos entender melhor o que é isso. Esses são algumas das empresas que estão no nosso polo industrial, na nossa área industrial. Nós temos 12 polos de desenvolvimento e geramos hoje 25 mil empregos. Esses são os polos de desenvolvimento, materiais de construção, geração de energia e principalmente o polo eólico, que traz aí todos os equipamentos da indústria eólica, mas agora próximo a virar realidade, a offshore, que são as eólicas offshore. Elas vão ter aí um papel decisivo e uma movimentação importantíssima. O polo petroquímico, não podia deixar de citar, por conta também e principalmente da refinaria, porque além da refinaria Abreu e Lima, nós temos todo aquele ecossistema em volta da refinaria que se beneficia do que é produzido na refinaria. Então temos indústria de resina PET, temos indústrias de fibras têxteis, tudo isso conectado com a cadeia do petróleo, né? É impossível não se falar de petróleo, a gente ainda vai continuar falando por muito tempo. A refinaria Abreu e Lima, que é uma potência dentro de Suape, ela é uma potência para a produção de barris, né? Como eu disse, a vocação deles é produção de diesel, mas ela é uma potência também na produção de CO2, né? Então, a refinaria, a Petrobras tem avançado bastante no que diz respeito aos estudos. Eles têm aí o SEMPS, que fica no Rio de Janeiro, e os estudos no sentido de reduzir as emissões de CO2 e de enxofre são muito, muito importantes. A Petrobras tem se dedicado bastante, mas é uma indústria, como eu digo, que ainda vai conviver conosco por muito tempo. Por favor, gente, se vocês quiserem interromper a qualquer momento, viu? Aqui são áreas disponíveis para novos negócios industriais, não vem muito ao caso, mas vocês veem aí que tem bastante área disponível ainda. Esses são alguns dos projetos estratégicos na área industrial. A Blau Farmacêutica está se instalando lá, a geração de 1.400 empregos é importante.
Essa é muito importante, essa é a fábrica da European Energy. Aqui começa a nossa jornada. Alguém quer comentar alguma coisa? Professor, alguém quer comentar? Eu não estou vendo se alguém levantou a mão aí para fazer pergunta. Não. Se tiver alguma pergunta, professor, eu faço aqui. No chat ainda não tem nenhuma pergunta. Tá. Mas se tiver aqui, e o pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, se não quiser abrir o microfone, pode escrever aqui que eu vou anotando, e aí no final a gente mas olha, pode interromper a qualquer momento, por favor, gente. Às vezes são perguntas importantes que seguem ao longo da apresentação, e se deixar para o final vocês terminam perdendo ou não lembrando, né? Então, por favor, por gentileza, isso é um bate-papo, é uma conversa, tá? Então, pronto. Diga, boa noite. Meu nome é Ian, eu sou estudante de graduação de Engenharia de Minas, de Ouro Preto, e eu gostaria de fazer uma pergunta. Você falou que tem um polo novo que está sendo construído, que as máquinas são movidas a hidrogênio, certo? Isso. Que tipo de hidrogênio? É hidrogênio verde? Vocês têm uma planta de hidrogênio para armazenar hidrogênio aí no porto? Como é que é? Perfeito. Então vamos lá. Na verdade, não é um polo novo, né? É um terminal novo de containers. Eu vou voltar aqui à transparência que fala dele, para a gente poder entender melhor. Está aqui, ó. Esse é o terminal de containers do grupo APM, que é uma subsidiária da Maersk. Vocês devem ver quando passam na estrada aqueles caminhões que carregam os containers com o nome Maersk, né? É a maior operadora logística naval do mundo, a Maersk. E a Maersk está desenvolvendo esse terminal, que é um terminal, a proposta dele é ser o primeiro terminal net zero da América Latina, totalmente eletrificado. E aí, para a movimentação dos veículos internos, que são empilhadeiras e alguns caminhões, eles vão sim utilizar o hidrogênio, né? A princípio, as empilhadeiras vão utilizar o hidrogênio como combustível, de fato. Eles vão fazer a combustão do hidrogênio. Isso é mais fácil porque há disponibilidade maior de empilhadeiras que trabalham queimando o hidrogênio para provocar uma combustão, né? Mas também tem os caminhões de pátio interno que funcionam com hidrogênio, e esse hidrogênio é convertido através de uma célula hidrogênio em energia elétrica, e são caminhões com motores elétricos, tá? Esse é o projeto inicial deles. Com relação à produção de hidrogênio, sim, nós temos produção de hidrogênio no complexo. Nós temos hoje funcionando 3 plantas que produzem hidrogênio. Nem todas elas produzem hidrogênio como vetor energético. 2 delas produzem hidrogênio como insumo de indústrias. Eu vou dar um exemplo. A Seara, que é uma indústria alimentícia, produz margarina no complexo. E todos já ouvimos falar da famosa margarina hidrogenada. Ela leva hidrogênio na sua composição para poder provocar uma aeração. A White Martins produz hidrogênio numa planta eletrólise pelo método PEM, e esse hidrogênio é entregue para a Seara como insumo de produção. A outro exemplo, também operado pela White Martins, é a planta da Alpec. A Alpec é uma indústria química, fabrica fibras têxteis. Ela utiliza o hidrogênio também como insumo de produção. E a White Martins, ela produz esse hidrogênio a partir da reforma do gás a vapor. O gás que vem da refinaria, essa é uma planta que fica ao lado da refinaria Abreu e Lima, e entrega o gás para essa planta, e a White Martins, através da reforma do gás, ela produz hidrogênio como insumo de produção dessa planta. E por último, nós temos o Senai Park. Eu vou deixar o Senai Park um pouco para o final e vou explicar para vocês mais adiante, porque o Senai Park tem outras conexões além da produção do hidrogênio, ok? Perfeito, muito obrigado. E só mais uma breve pergunta. Vocês têm alguma dificuldade sobre o armazenamento desse hidrogênio que é produzido, algo assim? Não, eu posso dizer para você que armazenar o hidrogênio para o White Martins é tão fácil como roubar doce de uma criança, né? A White Martins já produz hidrogênio há muitos anos, armazena e transporta esse hidrogênio com muita facilidade. Então, eu entendo a sua pergunta, inclusive, porque muito se diz que é difícil transportar, que é difícil armazenar,
que o hidrogênio termina quase que corroendo o metal, etc. Tal, mas existem soluções já bastante viáveis para isso, e a White Martins, que inclusive é uma empresa que nasceu e cresceu no Rio de Janeiro, né? Hoje ela é uma subsidiária de uma empresa alemã, do grupo Linde. Então ela tem essa expertise, essa tecnologia, e já faz isso há muitos anos, sim, não tem dificuldade nenhuma nesse sentido. Entendo. Muito obrigado, Sóstenes. Imagina, vamos em frente. Eu tenho aqui uma pergunta do Paulo. Como se encontra o possível fornecimento de insumos de CO2 biogênicos para 2027 e quais os seus planos para o aumento de produção para 2035? Tá, nós vamos chegar aí, Paulo. Eu vou falar sobre isso. Mais adiante nós vamos conversar sobre isso. Nós estávamos aqui conversando sobre a fábrica de metanol, a fábrica da European Energy. Na verdade, são duas fábricas, gente. Isso não são protocolos de entendimentos, os famosos MOUs, absolutamente. SUAP assina MOUs também com muitas empresas, mas nós temos uma característica diferente de alguns outros portos, que nós não costumamos divulgar os MOUs quando assinados. A gente realmente só divulga quando a coisa vira realidade. Protocolo de entendimento é simplesmente as partes que sentam e conversam e manifestam interesses em comuns, de montar uma fábrica, de receber uma operação industrial e por aí vai. Nós temos uma característica de, eu diria até, discrição maior. Nós resolvemos que nós internalizamos os MOUs e só então soltamos ao mercado quando vira realidade. É o caso dessa fábrica da European Energy, é um investimento de 2 bilhões. Eu vou falar um pouco da European. A European é uma empresa dinamarquesa, ela tem aí um encaminhamento muito forte para energias renováveis. Ela tem na Europa alguns parques, principalmente parques fotovoltaicos, e na cidade de Kassel, na Dinamarca, ela tem uma fábrica exatamente igual a essa que ela está replicando para a SUAP. É uma fábrica de e-metanol. E aí, Paulo, eu vou trazer agora o CO2 para a jogada. O e-metanol, eu acho que vocês sabem, mas não custa repetir, o e-metanol, ele é proveniente de uma reação química entre o CO2 e o hidrogênio, né? E para ser e-metanol, é necessário que o hidrogênio seja de uma fonte renovável e é necessário também que o CO2 seja de uma fonte biogênica. Então, a conexão da European Energy é muito forte com aquele terminal que nós mostramos agora há pouco de volta, da Maersk. Por quê? A Maersk hoje tem aproximadamente 700 navios circulando no mundo, e desses 728 já são híbridos. Eles funcionam a e-metanol e bunker. Bunker é o combustível tradicional, o óleo pesado, e o e-metanol é a grande novidade dessa articulação feita pela Maersk. Então, assim, a European Energy lá na planta de Kassel, na Dinamarca, tem como off-taker, como consumidor, a Maersk. Ela entrega 100% da produção de metanol para os navios híbridos da Maersk. Então, essa conexão é muito importante porque nós temos aqui uma confluência de fatores. Nós temos a planta da European chegando, juntamente com o terminal Net Zero, que vai trazer os navios híbridos para a SUAP, para o Atlântico Sul, melhor dizendo, né? Então, assim, nós estamos, de fato, conectando diversos ecossistemas aqui. E agora, respondendo a pergunta do Paulo, de onde vem o CO2? Pernambuco é um grande produtor de cana-de-açúcar. E quando você resolve, na produção de cana-de-açúcar, produzir o etanol, ao invés de produzir o açúcar, você tem como subproduto CO2. A cana entra em fermentação e essa fermentação libera CO2, que por sua vez é capturado. Esse CO2 é capturado e é entregue a essa planta da European Energy. CO2, então, biogênico, vindo da cana-de-açúcar.
Mas nós tivemos uma preocupação, Paulo, respondendo a tua pergunta, porque como nós estamos numa escala de projetos, nós temos o projeto da European e temos também chegando um outro projeto de uma empresa chamada Golverde, que é uma empresa que é uma holding, tem um fundo americano investindo e se propõe a produzir também metanol. Então nós começamos a ficar preocupados de que o setor sucroalcooleiro não conseguisse fornecer o CO2 necessário para essas plantas. Por duas questões. Primeiro, porque a usina ela produz etanol, mas produz açúcar. E o açúcar é um commodity. E se o açúcar tem um valor de mercado maior, adivinha o que o usineiro vai produzir? Ele vai produzir o açúcar. E na produção do açúcar não há liberação de CO2 que possa ser armazenado e entregue para a produção de metanol. Então nós passamos a buscar outras fontes de insumo CO2 e descobrimos os aterros sanitários. Aí vem a conexão e aí conseguimos abraçar mais arranjos produtivos do Estado nessa questão da produção do e-metanol. Nós temos diversos aterros sanitários em Pernambuco e temos 2 aterros que estão muito preparados e já produzem o CO2. O CO2 ele é um insumo hoje bastante consumido pela indústria alimentícia. Não se enganem, a cervejinha que nós tomamos tem CO2 ali dentro também, tá? E esse CO2 pode vir de aterro sanitário, sim. Os aterros sanitários na zona norte e na zona sul da capital pernambucana, que é Recife, eles produzem quantidade suficiente de CO2 a partir da decomposição da matéria orgânica. Na verdade, eles produzem o metano, né? A decomposição da matéria orgânica produz o metano e no metano você consegue separar do metano o CO2 biogênico também, armazenar e entregar para essas empresas para que elas possam produzir o e-metanol. E aí, Paulo, mais uma vez, reforçando a resposta à sua pergunta, a escala de produção de CO2, ela cresce a partir do momento que nós conseguimos encontrar nos arranjos produtivos estaduais outras fontes de biomassa que também estejam disponíveis para fornecer esse CO2 biogênico para as plantas de e-metanol que estão chegando. Ok? Alguma pergunta, gente? Tem sim, Val. Eu tenho aqui uma pergunta do Leandro. Esse hidrogênio cinza utilizado como combustível é oriundo de qual processo industrial? O hidrogênio cinza que nós comentamos aqui é o hidrogênio produzido a partir da reforma do gás a vapor. Esse gás vem da refinaria. Esse hidrogênio é produzido pela White Martins, como eu disse, e é entregue como insumo da produção de fibras têxteis. De fato, eu não sei em que parte da produção o hidrogênio entra na composição química das fibras, mas é hidrogênio cinza, sim. Eu não sei se eu respondi tua pergunta. Era isso mesmo ou não? O Leandro que fez a pergunta vai aguardar uma resposta dele. Perfeito. Tem uma pergunta do Wilson Rosas também. Por favor. Qual a previsão da partida do segundo trem da refinaria Abreu e Lima? É uma pergunta importante, é uma pergunta que a gente tem uma previsão, mas somente a Petrobras poderia responder melhor, né? A gente imagina que nos próximos 3 anos, o trem 2 da refinaria vai estar com uma capacidade de produção de 40% da capacidade total dele. Então, quer dizer, de 130 mil barris, com o trem 2 nós subiríamos para 260, nós dobramos a capacidade da planta, Abreu e Lima. Mas assim, respondendo a tua pergunta, o que temos é que há uma previsão de crescer em 60%, até 60% a capacidade do trem 2 nos próximos 3 anos. E de fato, a gente já vê movimentações muito grandes de obra, inclusive muitas contratações e um aumento assim fantástico do número de funcionários indiretos circulando pelo complexo. Mais alguma pergunta? O Leandro
Leandro agradeceu e falou que está respondido. Tem uma outra pergunta da Luísa aqui, que é: o CO2 produzido pela refinaria poderia ser aproveitado de alguma forma por outro processo em SUAP, uma vez que não pode ser utilizado para o etanol e metanol? Sim, respondendo a sua pergunta, sim, o CO2 ele é de uma forma geral aproveitado, como eu disse antes, principalmente pela indústria alimentícia. A Petrobras, na verdade, a indústria do CO2, ela produz CO2 em várias escalas, né? A escala de mais refino produz o CO2 capaz de atender a indústria alimentícia, e esse CO2 não tem cheiro, não tem sabor, é absolutamente neutro de tudo, é simplesmente CO2. Então, assim, livre desses pequenos carbonetos que estão na composição, mas a Petrobras ela não faz essa produção em escala, ela entrega o CO2 para outras indústrias que fazem essa, vamos dizer assim, essa filtragem do CO2. Isso já é feito, assim como a refinaria Abreu e Lima também produz hidrogênio, e esse hidrogênio é utilizado pela própria refinaria para movimentar os sistemas elétricos deles. Então, assim, eles queimam hidrogênio para movimentação de geradores a hidrogênio e não ter necessidade de comprar tanta energia quanto a indústria necessita. Eles produzem a própria energia a partir do hidrogênio que eles produzem, mas aí é o famoso hidrogênio cinza, o hidrogênio que vem com uma pegada de carbono muito grande, né, porque é o hidrogênio produzido a partir da destilação do petróleo. Vamos em frente? Se tiver mais uma pergunta, por favor, me diga. Tem mais uma aqui, que é o do Paulo, quais os possíveis impactos e a periculosidade quanto à produção industrial do e-metanol? É uma boa pergunta, Paulo, porque essa é a primeira planta de e-metanol do Brasil. Então, assim, eu confesso a você que tudo é uma novidade para todo mundo, né? Para vocês terem uma ideia, para fazer o licenciamento dessa planta através da nossa CPRH, que é o nosso órgão ambiental estadual, SUAP precisou encaminhar 3 técnicos da área ambiental dessa CPRH para a Dinamarca, para conhecer a planta deles na Dinamarca, e aí então terem um contato mais próximo com as autoridades ambientais da Dinamarca e entender o que é o processo, e entender quais são aí os perigos envolvidos na produção, armazenamento e transporte do e-metanol, e igualmente conseguir entender se há resíduos de produção, qual é o nível desses resíduos e o que é preciso fazer para poder manter esse sistema seguro do ponto de vista da sustentabilidade. Mas é uma novidade para todo mundo, de fato em grande escala. Os Estados Unidos já têm operações mais consolidadas, eles produzem o etanol e o metanol de uma forma assim já consolidada, sendo o etanol deles de milho, né? Mas aí eu espero que eu tenha respondido sua pergunta. Tranquilo, pode continuar, não tem nenhuma pergunta no momento. Agora eu vou entrar numa outra coisa importantíssima, que foi o estudo de complexidade econômica. SUAP entendeu que não fazia sentido estar em busca de empresas ou simplesmente aguardando que elas chegassem para se instalar. Então, nós promovemos um estudo de complexidade econômica. Esse estudo teve aí uma coordenação do Senai Pernambuco e da ANCTAD, que é um órgão ligado à ONU, que cuida de trade e de investimentos mundiais. Esse estudo fez aí um mapeamento das nossas zonas produtivas, zonas industriais e dos nossos arranjos produtivos ao longo do complexo industrial portuário de SUAP e também de todo o estado. E descobrimos qual seria o potencial de investimento. E uma das coisas que chamou mais a nossa atenção, e está aqui nessa transparência, nessa lâmina, são os produtos químicos. E de fato foi esse estudo que startou aí o nosso interesse por fazer o aproveitamento da biomassa que existe no estado, fazer o aproveitamento do CO2 biogênico, oriundo da cana, oriundo dos aterros e oriundo também de outras fontes, e fazer uma conexão muito forte com a produção de e-fuels, combustíveis sustentáveis, né?
não somente o e-metanol, como o SAF também, combustível de aviação, e não somente para atender a indústria marítima, naval marítima, nem a aviação, para atender as indústrias que estão no estado de Pernambuco e que já têm seus próprios processos de descarbonização, mas carecem de fontes de combustíveis sustentáveis que possam atuar baixando a pegada de carbono dos seus processos industriais. Então, esse estudo foi extremamente importante. Esse estudo ele mostrou a SUAP que nós podemos gerar 19 mil empregos diretos e indiretos, e nós podemos aí, e temos possibilidade, através do estudo, de aportarmos aí investimentos de mais ou menos 2,3 bilhões de dólares no nosso complexo industrial portuário de Pernambuco. Além de tudo isso, nós temos uma zona de processamento de exportação agora em fase de habilitação. Isso tem aí uma conexão muito importante também com os combustíveis sustentáveis, com o hidrogênio, com o metanol que nós estamos falando e com o SAF, combustível de aviação. Essa zona de processamento e exportação vai permitir que as empresas que estejam aí nesse raio, e aí eu faço um comentário à parte aqui, 30 quilômetros é a área de abrangência dessa zona de exportação. A partir do ponto central, que vocês estão vendo ali marcado de vermelho, que é a sede administrativa do Porto de Suape. Então, assim, as empresas que estiverem localizadas aí nesse raio de 30 quilômetros, elas podem se beneficiar da zona de processamento e exportação, não somente aquelas que estão no complexo industrial portuário, né? Suape está localizada entre esses dois municípios que vocês veem aí, chamado Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. Ipojuca é onde fica a famosa Porto de Galinhas, né? Então, assim, além da zona industrial de Suape, que está entre esses dois municípios, outras zonas industriais e outros municípios também vão se beneficiar dessa zona de processamento e exportação. Tudo isso, gente, são assim, condicionantes essenciais para o engajamento da indústria na produção de combustíveis sustentáveis, de hidrogênio. Tudo isso é novidade e tudo isso tem o custo que tem toda novidade. Então, quando o governo põe a mão e faz uma ação como essa, de liberar uma zona de processamento e exportação, ele retira uma série de encargos, de impostos para exportação ou mesmo para importação, em alguns casos, que beneficiam e incentivam a produção dessa nova indústria de baixo carbono. Porque não é fácil para o empresário começar um investimento tendo que pagar muito mais por um combustível do que por um combustível à base de carbono, que são os combustíveis considerados mais baratos hoje em dia. Aqui eu falo agora do Senai Park. Suape tem uma parceria e o Senai é importantíssimo no cenário nacional, porque o Senai ele desenvolve, além de desenvolver projetos, ele também tem um caráter muito importante na formação da mão de obra. Todas essas tecnologias que nós estamos trazendo para cá, que vão produzir biocombustíveis, que vão produzir hidrogênio, que vão produzir e-fuels de uma forma geral, elas são tecnologias que vêm com um aporte tecnológico muito grande, né? São indústrias, por exemplo, como a indústria European Energy, ela vai gerar mais de 2.000 empregos na fase de implantação, mas a planta em si, ela trabalha com apenas 40 pessoas. São 40 profissionais tocando uma planta que vai produzir 100 mil toneladas de e-metanol por ano. Então, o aporte tecnológico dessas empresas é extremamente grande. E aí, o Senai tem uma grande responsabilidade para preparar os nossos jovens, os nossos estudantes, e promover aí uma capacitação tecnológica para que eles possam trabalhar nas indústrias de alta tecnologia, que são essas indústrias que estão chegando, e possam também desenvolver projetos de produção, de geração e consumo de energia limpa e renovável. Esse Senai Park fica do lado do Centro Administrativo de Suape, é uma área de 2 hectares. Hoje, agora, para quem perguntou sobre hidrogênio, hoje eles produzem hidrogênio já
lá dentro do Senai Park. Hoje a produção é pequena ainda, são 40 quilos de hidrogênio por dia, suficiente aí para alimentar um parque diariamente, uma planta com 5 ou 6 empilhadeiras movidas a hidrogênio. Mas esse hidrogênio hoje ele está mais destinado à pesquisa, desenvolvimento e inovação. É uma área que se propõe a receber projetos, nós já temos alguns projetos lá, por exemplo, uma fábrica de baterias para armazenar energia produzida a partir de células de hidrogênio, destinadas a veículos híbridos. É um programa do governo federal chamado Programa Mover, que trabalha armazenamento de energia e mobilidade híbrida. Então, assim, são vários os projetos em andamento. Nessa área também nós temos uma mini usina solar, uma mini usina eólica. E aí o que acontece? A indústria, ela minimiza os investimentos e minimiza os riscos quando ela traz um projeto para uma área como essa do Senai Park, porque tudo é trabalhado em pequena escala. E na pequena escala você minimiza riscos e minimiza investimentos. Então aí, se o projeto fizer sentido, esse projeto é levado então para a indústria e passa a trabalhar no chão de fábrica, na realidade da grande escala. Essa é a vantagem do Senai Park. E eu tenho um apreço especial pelo Senai Park, porque conduzi pessoalmente todo o desenvolvimento da planta do Senai. A inauguração, ao contrário do que está aqui, não foi em fevereiro, nós tivemos um atraso aí por conta das chuvas, terminamos inaugurando agora em outubro. Mas é realmente um centro de excelência. O Senai faz um brilhante trabalho nesse sentido. Aqui um pouco do lado daquilo que está conectado à transição energética, aos ambientes de baixo carbono, que é a parte da sustentabilidade, né? A SUAP, como eu falei para vocês, tem 59% do terreno como área de preservação ambiental intocável, são áreas de mangue e restinga. Recentemente nós fizemos um inventário de carbono dessas áreas, no sentido de transformarmos essa capacidade de captura de carbono em uma moeda circulante dentro do complexo. Então, qual é o plano? O plano é que as empresas contribuam para a preservação dessa área e possam aí fazer o abate do carbono que elas produzem nos seus processos industriais. É uma forma de manter a floresta, o mangue, a restinga intacto, e é uma forma de fazer girar essa questão da manutenção desse território de preservação ambiental. Hoje nós temos esse viveiro, que hoje são 3 milhões de mudas. Essas mudas são utilizadas para reflorestamento de áreas, e muitas dessas mudas também são utilizadas para doação, para projetos aí de municípios, pequenas prefeituras, e é uma coisa que nos orgulha demais. E aí vem agora uma parte muito importante na produção do hidrogênio. Normalmente o hidrogênio é produzido através da eletrólise, né? Existem outros métodos de produção, mas a eletrólise ainda se consolida como um dos métodos mais eficientes e baratos, e tem ganho cada dia mais eficiência. São projetos e projetos que se conectam com a eficiência cada vez maior da eletrólise. Mas para fazer eletrólise, para produzir hidrogênio e para produzir e-fuels, nós precisamos de 3 coisas básicas. Nós precisamos de uma logística bem adequada ao ambiente de produção, ao ambiente de entrega, de armazenamento e de despacho, e aí eu falo do porto. Nós precisamos de energia, disponibilidade energética, e precisamos também de disponibilidade hídrica. Aí é disso que nós estamos falando aqui. É muito importante, SUAP tem uma preocupação muito grande com a disponibilidade hídrica da região. Nós temos diversas nascentes e diversas barragens no entorno de SUAP, mas essa entrega da água, essa entrega da disponibilidade hídrica, ela concorre diretamente com nós, que somos a população, que moramos nessas regiões, e precisamos de água também para o nosso abastecimento, para a nossa sobrevivência, né? Além das indústrias, nós estamos presentes como seres humanos, então existe uma preocupação muito grande, e a SUAP desenvolveu, juntamente com a Compesa, que é a Companhia de Água do Estado de Pernambuco, uma parceria público-privada que foi agora, há 2 meses atrás, um sucesso,
e nós vamos desenvolver numa área próxima aí uma nova barragem. Vocês veem aqui do lado esquerdo essa nova barragem, a barragem do Maranhão. Então essa barragem ela vai permitir que nós tenhamos aí um aporte muito grande na disponibilidade hídrica, né? Nós vamos sair aqui, como vocês viram na transparência anterior, de uma capacidade de 1.350 litros por segundo e vamos subir para 12.850 litros por segundo até 2029. Isso é extremamente importante porque é o tripé que compõe o atendimento às empresas que têm processos eletrointensivos e o hidrogênio está nesse processo eletrointensivo, diretamente relacionado ao consumo de água. Professor, tem uma pergunta aqui do professor Wilson Ross. Por favor. É a seguinte, como está a previsão de SUAP para de operar com um crédito de carbono? Boa pergunta. Como eu falei, nós temos esse projeto interno para fazer uma operação com crédito de carbono, mas uma moeda interna, uma moeda que seja capaz de abraçar as empresas que estão ali instaladas dentro do complexo, se beneficiando da capacidade de armazenamento que tem essas áreas de preservação de mangue e restinga. Mas nós temos uma área de ESG que estuda incansavelmente a aplicação desses créditos de carbono de uma outra forma também, além dessa forma de compartilhar os créditos com as empresas do complexo. Isso ainda está numa fase preliminar de estudos, mas temos acompanhado aí as legislações e a regulamentação do mercado de carbono bem de perto. É isso que eu posso dizer a você. Mais alguma pergunta? Eu tenho aqui, eu levantei a mão. Meu nome é Wagner Sá, está me ouvindo? Estou ouvindo sim, Wagner. Siga em frente. Pode falar, Wagner. E só falou em produção de hidrogênio por energia elétrica. É um pouco na contramão da história, não é não? Porque, não sei se está atualizado assim, no bom sentido, as últimas pesquisas que, inclusive no Brasil, está sendo feita, é sobre a reforma do hidrogênio, são reações químicas a partir do etanol com o vapor d'água. Não seria esse o melhor caminho? Veja só, de fato é possível sim produzir o hidrogênio a partir do etanol, né? São vários caminhos, né, para se produzir o hidrogênio, mas o que eu digo para você é que as tecnologias mais consolidadas hoje, elas giram em torno da produção de hidrogênio através da eletrólise. Tem vários outros caminhos, são várias rotas de produção, como eu estou dizendo, como eu falei anteriormente, a reforma do gás, a eletrólise, essa vertente do etanol também é bem possível produzir hidrogênio, mas as indústrias hoje que estão próximas às negociações com o complexo industrial portuário, via de regra, trazem a produção de hidrogênio através do método PEM, que é o método de eletrólise. Tá? Nós não recebemos aqui, e olha que nós recebemos muitas empresas se propondo a produzir combustíveis sustentáveis, onde a molécula base é o hidrogênio, mas eu não tenho ouvido nada consolidado na produção de hidrogênio através do etanol. O que temos através do etanol, e tem se tornado cada dia mais forte, e brevemente teremos aí um anúncio muito importante para fazer, é a produção do biodiesel. Né? O biodiesel, através do etanol, é uma rota que está sendo bastante utilizada, é uma rota que tem uma viabilidade econômica muito grande. É isso que eu sei. Ok. Temos aqui uma outra solicitação de pergunta, que é o Robson Mel. Gostaria de fazer uma pergunta também. Boa noite, por favor. Estou ouvindo bem? Pode falar um pouquinho mais alto, está muito longe do teu som. Está melhor agora? Não, ainda está longe. Meu Pode escrever no chat, se você quiser. Escreve no chat a pergunta que eu respondo com todo prazer, para a gente não perder aqui o embalo, né? Já estamos aí, inclusive, extrapolando um pouquinho o tempo, mas vamos em frente. Eu acho que o tema é bom e merece. Tá bom, então, retomando aqui, como eu estava falando para vocês, são 3 os pilares da produção de combustíveis sustentáveis de baixo carbono e produção de hidrogênio. Nós precisamos de uma logística adequada, nós precisamos de água como insumo e precisamos também de energia elétrica como insumo. E nesse sentido,
nós temos abastecimento no complexo industrial portuário, principalmente através da SE SUAP 2, que fornece energia em 230 e 500 kV, e é uma energia 100% certificada. Ela é da Eletrobras Chesf, hoje Axia, né? E essa energia é certificada como verde. Então, assim, e temos também a Neoenergia, que é concessionária estadual, que tem 2 subestações de potências, obviamente, menores e fornecendo aí em tensões menores, 69, 13.8, e também energia certificada. Então, hoje, somando todo esse aparato energético, diferentemente de outras regiões do país, e isso quem diz não sou eu, e quem está falando isso é o último relatório da empresa de pesquisa energética, a nossa EPE, que elabora relatórios frequentes sobre a disponibilidade energética. A EPE diz que a região da subestação de SUAP 2, considerando também SE Porto e SE SUAP, ela tem uma disponibilidade energética hoje, isso atualizado até agosto desse ano, de 3 gigawatts. Então, nós temos 3 gigas disponíveis de energia certificada, energia verde, né? Então, assim, todo o complexo, inclusive, é abastecido com essa energia, toda a área portuária, e nos orgulhamos de dizer isso. Recebemos anualmente um certificado de que somos um porto verde, no sentido de que a energia que consumimos é uma energia proveniente de fontes solares, eólicas e hídricas certificadas, né? E aí tem outra, para complementar, além dos 3 gigas disponíveis, nós temos 7 gigawatts de outorga, ou seja, de autorizações para parques fotovoltaicos e parques eólicos no interior do estado de Pernambuco em desenvolvimento. Quer dizer, em breve teremos, além dos 3 disponíveis, obviamente que esses 3 vão cair na medida que outras empresas vão se conectando à rede, mas temos ainda uma quantidade de 7 gigawatts disponíveis que vão chegar aos poucos à medida que esses parques forem sendo instalados e tenham aí suas conexões ativas com o Sistema Integrado Nacional. Alguma pergunta, pessoal? Frederico tem uma pergunta para o senhor. Frederico Freitas de Carvalho. Por gentileza, Frederico, pode perguntar. Tudo bem, doutor Sostens? Prazer estar falando contigo. Tudo bem. Encontramos aqui no Congresso de Hidrogênio da BH2 em Brasília, mas a correria não permitiu que a gente tivesse um diálogo aí de algum tempinho. Também quero agradecer ao Paulo pelo convite de estar aqui, né, de estar participando dessa apresentação. Tem algumas coisas para falar, mas dado o tempo, eu queria só fazer algumas pontuações. Primeiro, parabéns pelo projeto do SUAP. Fico feliz ao ver o Porto aderindo a outros tipos de biomassas, como, por exemplo, lodo de esgoto para obter CO2 biogênico, né, não focando somente no etanol. Vejo uma estrutura robusta e sólida. A minha pergunta vai no seguinte sentido. A gente sabe que para o Porto de Suape é fundamental a questão do ramal Salgueiro-Suape, que é a ferrovia transnordestina. E isso é uma questão política. Eu moro em Brasília, acompanho aqui os debates na Câmara e no Senado, enfim, a gente sabe que tem um viés político que muitas vezes faz com que nós tenhamos aí um prazo dilatado. Mas eu queria pegar a minha pergunta, começar ela na sua afirmação, de que existem 7 gigas de projetos de energias renováveis no interior do estado, né? A grande dificuldade é trazer essa energia do interior do estado para a região portuária. Por outro lado, também a região portuária é uma região que está inserida aí num contexto metropolitano. Nós não temos grandes áreas para fazer grandes parques solares ou até mesmo parques eólicos, né? E o grande desafio é como que eu vou trazer essa energia lá do sertão de Pernambuco, onde a gente tem uma grande abundância de raios solares e a intensidade do sol no sertão é muito forte. Como nós vamos trazer essa energia para a Suape? Uma alternativa que já foi amplamente colocada seria usar a faixa de domínio da Transnordestina como possível infraestrutura para uma eventual linha de transmissão, né?
E aí eu me lembro de ter participado de um debate na Comissão de Infraestrutura no Senado, aqui em Brasília, eu moro em Brasília, e isso é uma coisa de 2 anos atrás. Desde então, o assunto esfriou completamente. E a minha pergunta é como o Porto de Suape enxerga isso? Isso é viável? Como está o trabalho de diálogo nesse sentido? Porque seria uma solução fabulosa, porque você já usaria uma faixa de domínio e aí você não teria aqueles problemas de questões fundiárias, questões de desapropriação de terras e tudo mais. É uma ideia que tem um potencial muito grande, mas evidentemente precisa aí de um diálogo entre todas as autoridades do Estado e as autoridades federais, e eu entendo que o Porto de Suape pode ser um bom interlocutor nesse sentido. Então a minha pergunta é como que o Porto enxerga isso e se existe algum movimento para que a gente consiga otimizar essa infraestrutura que está sendo desenhada. Ótimo, tua pergunta realmente é muito boa, porque o problema não é só geração, o problema hoje é como escoar e muitas vezes como armazenar, né? Tanto é que nós temos tendo aí os famosos curtailments. De fato, nós temos essa preocupação. Hoje, a Eletrobras Chesf, a atual Axia, através da SWAP 2, já recebe energia nessa classe de tensão, 230 em 500, que são grandes linhas de transmissão, que, na sua maioria, elas vêm do interior do estado, tá? E também fazem conexões com outras subestações próximas, notadamente no estado de Alagoas e no estado da Paraíba. Nós temos alguns linhões que passam por ali. Mas, de fato, os linhões que existem hoje não são suficientes para transportar uma potência tão grande como 7 gigawatts. Isso não vai acontecer da noite para o dia, são processos escalonados de produção. E aí, nesse sentido, o governo do estado, eu posso dizer isso porque eu sou muito próximo do secretário executivo de energia do governo do estado, que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ele tem feito uma interlocução muito forte com a empresa de pesquisa energética, com a ONS e com o Ministério das Minas e Energia. Nós já temos alguns projetos, a EPE tem alguns estudos avançados, isso inclusive é disponível no site da EPE, você pode pesquisar isso, no sentido de ampliar a capacidade de transporte dessas linhas de transmissão, à medida que esses parques forem se tornando realidade. É óbvio que pode haver desencontros, a gente sabe disso, como aconteceu recentemente no estado do Ceará, onde os projetos de grande demanda energética, eletrointensivos, lá atrelados à zona do Porto de Pecém, tiveram aí um impacto negativo, no sentido de que não havia linha suficiente para transmitir a potência que eles necessitavam. Isso realmente acontece, né? Está um pouco fora da alçada do governo do estado, mas o que eu posso dizer a você é que nós estamos trabalhando fortemente nesse sentido, de garantir que essas linhas estejam aí no plano de transmissão nacional e que provavelmente também possam, talvez até essas linhas serem outorgadas, tá? Igualmente como a ferrovia, como você falou, é um projeto político. Eu disse no início aqui, não me recordo, mas eu acho que eu disse que a ferrovia é um projeto de mais de 30 anos, né, que passou por uma série de mudanças, uma série de nuances políticas. Isso realmente, de fato, atrapalha e não é concebível um porto sem ferrovia. Essa área contígua da ferrovia, realmente, como você comentou, é uma área extremamente apropriada para fazer aí o fluxo de transmissão de energia, né? Porque é uma área aí de isolamento por conta da ferrovia, que já vai passar por ali, mas a ferrovia e o projeto da ferrovia tem assim, sofrido impactos muito poderosos, no sentido de que quanto mais você atrasa, esses municípios adensam em população, adensam em moradias, e aí as prefeituras constroem estradas, e essas estradas terminam invadindo o que seria a rota da ferrovia, e tudo precisa ser refeito. Agora, por último, o Ministério soltou o edital do trecho, do estudo do projeto executivo do trecho Salgueiro-Suape, mas o que eu posso dizer a você é que a nossa governadora tem trabalhado também no sentido de, se o governo federal não consegue fazer, nos permita transformar isso numa concessão privada.
Essa é uma solução que está na mesa, tá? A gente aguarda, de fato, que o governo federal se manifeste e continue trazendo, através da Infra SA e das empresas federais que estão envolvidas no processo, a realidade, trazendo para a realidade a ferrovia. Mas o que eu posso dizer a você, repito, é que também está na mesa a possibilidade do governo do estado de Pernambuco trabalhar como uma concessão privada e encontrar alguma empresa que queira, através dessa concessão, fazer a ferrovia. Tá? Não sei se eu respondi totalmente a sua pergunta, por favor. Não, muito obrigado. Ficou claro aí os esforços que vocês estão empreendendo nesse sentido. Obrigado mesmo. Agradeço. Bom, pessoal, então assim, isso é o outro pilar, que é o pilar da disponibilidade energética. Então, assim, principalmente em comparação com outros portos do Nordeste, e é inevitável fazer comparações, a gente sempre faz, não que eles sejam propriamente nossos concorrentes, mas assim, é claro que você sempre quer trazer as oportunidades para perto de você, né? E Pernambuco tem realmente intensificado essa divulgação, inclusive internacionalmente. O Porto de Suape, nos últimos anos, trouxe para si um viés muito internacional também. Nós estamos participando ativamente de feiras no exterior, no sentido de angariar indústrias que queiram se instalar por lá, notadamente, como eu disse, voltadas para a produção de e-fuels. Isso aqui é uma amostra rápida da Copergás, que é a companhia de gás do estado de Pernambuco. Essa apresentação ela é feita de forma institucional, e aí não tem muita relação com o nosso tema, mas o que eu posso dizer é que a Copergás agora está se aproveitando do gás produzido pelos aterros sanitários para fazer a injeção na rede. Então hoje a injeção já é de 1% e vai chegar até 7%. Isso é muito interessante, porque isso reduz a pegada de carbono final na entrega do gás da Copergás. E aí, falando de qualificação profissional, que nós falamos lá atrás do Senai, aqui nós trazemos algumas instituições de referência na formação de mão de obra para esses novos empreendimentos. Obviamente que não é somente o Senai. O Senai trabalha muito em parceria com o SUAP, mas todos esses entes aí que estão relacionados também têm uma atuação muito forte, tanto na área de pesquisa, desenvolvimento, inovação e formação de obra. Estão muito presentes conosco. É isso, pessoal. Essa é a apresentação. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, por favor, eu vou parar o compartilhamento para que a gente possa aí, se tiver alguma pergunta, responder. Tem uma pergunta aqui, a última, que é do Robson, que não conseguiu falar aquela hora. Existem projetos de parceria de outros portos, principalmente do Nordeste, para a produção de hidrogênio verde, toda aqui de Ceará, e tem estudado os hubs de hidrogênio para quem sabe ser seu, meu tema de dissertação. Ótimo. Sim, os portos costumam se conversar, né? Nós temos algumas tratativas com o Porto de Hamburgo. Nós temos algumas tratativas com o Ministério da Segurança Energética do Reino Unido, e aí o Ministério da Segurança do Reino Unido, Segurança Energética, traz para o jogo vários portos do Reino Unido, portos que já fazem armazenagem de combustíveis sustentáveis, hidrogênio também, utilizam também armazenagem de amônia e produção de amônia. Então, assim, essas tratativas elas acontecem sim. O Porto de Roterdã é um parceiro do Porto de Pecém. Para vocês terem uma ideia, Pecém não é um porto completamente público. Roterdã tem uma participação de, se eu não me engano, 46% do Porto de Pecém. Então, assim, isso é uma vantagem muito grande para Pecém, porque Roterdã tem tecnologias aí bastante consolidadas, principalmente no armazenamento desses combustíveis sustentáveis. Mas Suape tem feito movimentos, inclusive com alguns portos árabes também. Nós tivemos uma missão recente que foi para os países árabes para fazer a interlocução e troca de informações e de conhecimentos com esses portos, no sentido de trazer tecnologia para cá. Então, essas conversas entre portos acontecem sim. E, mais recentemente, os portos brasileiros se reuniram num projeto de descarbonização dos portos. É um grupo da Associação Brasileira de Portos, SUAP faz parte, é um dos líderes.
Eu participo de alguns fóruns da Associação Brasileira de Portos, a ABP, onde nós tratamos exclusivamente sobre descarbonização. E aí estão os portos de Santos, Paranaguá, Itaqui, Pecém, todos os portos praticamente do Nordeste fazem parte do grupo e alguns portos também do Sul. E esse é um grupo de troca de informações. Se você tem aí um trabalho de faculdade nesse sentido, eu sugiro que você procure a ABP, porque a ABP vai poder realmente te fomentar aí com informações sobre isso. Obrigado. Professora Dolarice, fique à vontade. O Wagner Robson e o Rafael já perguntaram? Estão com a mão levantada? Já perguntaram. Ah, tá. Então não abaixaram a mão, mas já perguntaram. Jornalista, Oi? O Wagner sou eu e eu também sou professor do Cefet. Ah, beleza. Rafael não perguntou. Tem alguma pergunta, Wagner? Eu gostaria, eu sou curioso, sabe? Muito curioso. Por favor, Wagner, a curiosidade é que leva a gente para frente, manda aí. É verdade, cara, é verdade. É o seguinte, eu estou vendo essas taxas que o governo Trump está fazendo, impactando demais no Brasil. Parece que não, mas é. Hoje mesmo eu estava dando uma aula de ciências dos materiais e estava olhando que a produção do aço do Brasil já chegou a quase 40 milhões de toneladas ano. Hoje está 28 milhões de toneladas. Eu gostaria de saber, você viu como é que caiu, né, a produção de aço no Brasil, de quase 40 para 28 milhões hoje. Consequência da China, consequência do Trump, etc. E qual o impacto dessas tarifas no porto de Suape? Você entendeu a pergunta? Olha, Wagner, do aço realmente eu não poderia assim, te informar com precisão. A gente tem monitorado a questão das tarifas. Nós temos principalmente um relacionamento muito próximo com as associações, sindicatos que produzem, aqueles que produzem insumos mais, vamos dizer assim, economicamente mais importantes para o estado de Pernambuco. E aí eu lhe trago aqui o exemplo, por exemplo, do açúcar, né? A gente é um grande produtor de açúcar e de etanol. Então, assim, as tarifas do Trump, elas, no primeiro momento, causaram um impacto realmente muito grande, mas a gente começa a perceber que estão havendo rearranjos no comércio internacional. Então, assim, o que era para os Estados Unidos começa a ser destinado para outros países. O impacto inicial foi grande, o temor foi grande, mas depois de passar a fase de desespero e todo mundo sentar e botar a cabeça no lugar, nós descobrimos que outros mercados podem ser abraçados e hoje os impactos realmente não são significativos para aqueles insumos e para aqueles produtos que o estado de Pernambuco produz, tá? E o nosso complexo industrial portuário também. Eu não saberia dizer a você das outras regiões, mas no nosso caso a gente percebe que o que mais produzimos, aquilo que é mais produzido em grande escala no estado de Pernambuco, conseguiu aí encontrar soluções de rearranjo no comércio internacional. Tem uma pergunta do Rafael e vai perguntar agora para o senhor. Pode falar, Rafael. Oi. Rafael? Também? Pode falar. Eu estou vendo aqui o Rafael também com a mão levantada. Eu estou esperando ele falar. Tá me ouvindo bem? Pode falar. Sim. Estou ouvindo. Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de me apresentar. Rafael Machado, engenheiro metalúrgico. Aqui, falando dos Estados Unidos, classifico como engenheiro de materiais. Então, posso dizer que eu sou engenheiro metalúrgico de materiais, sou exército da Escola Química. Boa noite. Rafael, desculpa, Rafael, tá muito difícil te escutar. Eu não sei se os outros estão conseguindo, Não. mas eu de fato não estou conseguindo. Sua voz está saindo muito picotada, sabe? É melhor você pode escrever se você no quiser escrever alguma coisa, a gente aguarda aqui, não tem problema. Eu queria sair daqui respondendo tudo que for necessário e tudo aquilo que eu tiver capacidade realmente de dar resposta a vocês. Oi, Rafael, tá ouvindo? Ele saiu, acho que vai entrar de novo. Deixa eu ver se ele...
Ok. Ele fez isso, ele saiu e entrou. Eu tô falando. Vocês conseguem me ouvir? Agora sim. Melhor. Ô, gente, desculpa, é porque eu tava no Bluetooth. Uma boa noite, meu nome é Rafael Machado, eu sou egresso da Escola de Minas, de Ouro Preto, eu sou engenheiro metalúrgico e estou falando aqui dos Estados Unidos e gostaria de compartilhar um pouco aqui a realidade. Sim, os Estados Unidos, eles se fecharam realmente para o mercado brasileiro. A impressão que temos aqui é que foi um conflito político, um ruído político que realmente interferiu aí na relação, né, entre os dois países. Porém, parece que está sendo revertido. E no meu dia a dia eu sinto muita falta de coisas básicas. O café, por exemplo, já não tem tanto acesso aqui na região que eu estou. Moro em Boston, região de Boston, Massachusetts. Mas o que eu queria deixar de contribuição aqui é o seguinte: aqui o Donald Trump realmente fechou não só a relação com o Brasil, ele se fechou. Então ele está meio que estabelecendo acordos comerciais de forma que sejam vantajosos para os Estados Unidos, certo? Isso é o que está sendo veiculado, publicado. Ainda não sentimos muito assim a realidade. Mas sim, está acontecendo. E realmente ele está regressando a uma matriz de combustíveis fósseis. Ele não está caminhando como o estado de Pernambuco aí, o senhor Dr. Sóstenes. Aí isso eu fiquei muito feliz de estar presente aqui, porque o estado de Pernambuco está à frente, eu posso dizer, porque eu vivencio aqui, está à frente dos Estados Unidos, sabe? Aqui ainda é muito focado nos combustíveis fósseis, na indústria automotiva, nos combustíveis que a gente usa diariamente aqui. Tem etanol na mistura, mas pouquíssimo. Muitos carros movidos a bateria. A gente sabe que a bateria é um processo muito agressivo para o meio ambiente também. Não só uma solução mágica, né, como isso é vendido, né? E depende muito de mineração e de terras raras e entre outras. Mineração pesada mesmo, né? E foi um prazer estar aqui. Eu agradeço muito as suas informações. Eu queria que você pudesse nos fornecer o seu contato, quer seja por e-mail ou LinkedIn, para que eu possa em outro momento aprofundar alguma conversa com você, que me é interessante. Eu sou consultor. Esses dias eu atendi um pessoal do Japão. Eu represento aqui também algumas instituições. Estou vinculado a um capítulo estudantil ainda com a minha universidade, mas nessa caminhada de vínculo institucional eu acabei conhecendo pessoas aqui, representando o Brasil aqui, e seria muito interessante para mim manter um vínculo com você, porque eu fiquei muito feliz de ver que o estado de Pernambuco está muito à frente de muita realidade, sabe? Inclusive de aqui onde vivo, que é considerado lugar desenvolvido, mas estou muito feliz, eu agradeço muito pelo seu trabalho e muito bonito, viu? Muito obrigado pela oportunidade de estar participando aqui. Eu vim a convite do professor Cláudio Batista Vieira, do DEMET da UFOP, de Ouro Preto, tá? E muito feliz, agradeço muito. Rafael, tá? Muito obrigado, agradeço imensamente pelas palavras, pelo testemunho. É importante a gente saber, ainda mais você morando num país estrangeiro. Os Estados Unidos hoje é o país que está na boca do povo, vamos dizer assim, né? Todo mundo fala dos Estados Unidos, então é bom saber do testemunho de um brasileiro que está aí, é importante isso para a gente. Agradeço também pelas palavras com relação ao estado de Pernambuco, realmente estamos trabalhando firme. E assim, para finalizar, eu gostaria de dizer a vocês que estar próximo da academia é sempre um prazer enorme. Vocês são a ponta que mira para o futuro do país. Eu acho que desenvolver o ensino, desenvolver a pesquisa e promover a inovação é
a maior meta de vocês, provavelmente, e que essa questão de disseminar o conhecimento é uma obrigação nossa. Eu não cheguei aqui da noite para o dia, eu passei por muitos fóruns, muitos debates, muita construção profissional, e aí gosto muito de ter essas oportunidades de disseminar o conhecimento e poder promover aí, junto à academia, esses momentos de interlocução e de troca de conhecimentos, né? Eu tenho certeza que todos vocês são dedicados nas suas áreas profissionais e certamente farão isso um dia, participando de outros grupos de discussão ou de outras aulas quando forem convidados. Isso aqui, gente, é a excelência do que a humanidade pode guardar de mais precioso que nós temos, que é o aprendizado, né? Então, assim, é muito importante. Parabéns ao professor Ricardo Nascimento, parabéns, professora Doralice, aí, pelo engajamento, tá? SWAP está sempre disponível a comentar um pouco dos projetos que temos desenvolvido lá. E diga a vocês também o seguinte, nós temos um programa de visitas, quem vier a Pernambuco, por favor, entre em contato, se não conseguir falar comigo, eu deixei o meu LinkedIn aí no chat da reunião, se vocês quiserem pegar aí, está à disposição. Esse programa de visitas é um programa de visitas guiadas, vai até o porto, mostrar a área portuária, aí vocês conseguem entender a imensidão do que é um porto, dos navios, o tamanho daqueles navios, que é uma coisa absurda, assusta realmente quem chega e depois encanta, né? Então, assim, é um prazer, se vocês puderem estar um dia em SWAP, eu vou recebê-los com imenso prazer, enorme prazer. Me avisem, por favor, a gente pode se conversar aí pelo LinkedIn, tá? E amanhã eu estou participando aqui em São Paulo, hoje eu estou em São Paulo, do Hydrogen Dialogue, que é um evento conectado com hidrogênio e hoje conectado também com outros vetores, né, de produção, onde a molécula de hidrogênio é a molécula base. Nós estamos com o stand do Porto SWAP. Eu queria saber se tem alguém de São Paulo aqui presente no fórum. Se tiver, por favor, levante a mão aí. Nós estamos com o stand, somos patrocinadores e eu tenho um imenso prazer de receber, se tiver alguém de São Paulo aqui, amanhã no evento. É só entrar em contato comigo pelo LinkedIn, que eu mando aí o convite. É um convite for free, tá? A gente é patrocinador, como eu disse, então seria um imenso prazer receber qualquer um dos alunos que está aqui e poder conversar também um pouco mais, viu? Professores, muito obrigado. Se vocês quiserem finalizar, por favor. Professor Doralice, fica à vontade. Bom, gostaria de registrar nosso profundo agradecimento, Sóstenes, pela brilhante palestra e pela disponibilidade, que eu sei que você está em São Paulo, está aí em outro evento e demonstrou grande disponibilidade aí em estar falando com a gente agora nessa noite e mostrou, compartilhou conosco essa vasta experiência na área de transição energética. Agradeço também todos os participantes, né, que estão aqui, temos estudantes, professores, convidados. Então, com isso, a gente chega ao final, né, oficialmente eu encerro aí o nosso evento de hoje e peço que os alunos fiquem ligados que nós vamos ter outras palestras, né, e aí a gente vai divulgar aí essas palestras no decorrer aí do curso. Muito obrigada, boa noite a todos e até o próximo encontro. Muito obrigado, meu amigo Paulo, também muito agradecido pelo convite, viu? Professores, um abraço, uma boa noite a todos. Um abraço. Sóstenes, mande um abraço para o Oziel lá no Senai. Opa, Oziel, rapaz, olha, e se eu disser para você que eu estou terminando essa conversa para ligar para o Oziel aqui? Ele já está me buzinando aqui no celular, você acredita? Pô, olha só, diga ele fala, Frederico de Brasília assistiu minha palestra e mandou um abraço para você. Ótimo, inclusive a novidade que eu vou contar para o Zé aqui, eu vou terminar contando para vocês também agora, né, porque fofoca todo mundo gosta, né? É o seguinte, eu estou saindo de assessor especial de transição energética no Porto SWAP, estou assumindo a diretoria de sustentabilidade e inovação. Essas diretorias vão abraçar também a área de transição energética. Então, parabéns, a minha disponibilidade para falar dos temas também de sustentabilidade e inovação, além de transição energética, tá?
Perfeito. Muito agradecido, pessoal. Forte abraço. Conte com o Cefet. Um abraço. Um abraço. Tocha. Muito obrigado. E manda a cópia dessa apresentação, por favor.